no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Aí, ó. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. Hoje, nesse mês especial, né, das mulheres aí, chamamos alguns convidados para bater um papo sobre assuntos envolvendo os interesses das mulheres. E hoje, não diferente, né, nós trouxemos um doutor aqui para falar sobre questões de hormônio, né, dúvidas que as mulheres têm sobre isso, tabus, como resolver. Você que está assistindo tem dúvida? Fique à vontade, manda no chat que a gente passa aqui. Tenho certeza que hoje nós vamos esclarecer bastante dúvidas que eu colhi com um monte de mulheres, porque eu não entendo muito do assunto, né? Então a gente vai perguntando para as mulheres, o que você tem de dúvida de hormônio, disso e daquilo. Então vai ser um episódio muito bacana. Infelizmente hoje eu tô sem o meu parceiro, Luiz Fernando, que precisou fazer uma cirurgia no joelho e tá lá de repouso, né? Ele tentou, se esforçou, mas a dor ali não permitiu. De outro lado, Bia, coloca aí pro pessoal ver quem tá aqui comigo hoje. Boa noite, pessoal, tudo bem? Fernandão, tô aqui no teu lugar hoje, viu? Mas eu vou te honrar, quem sabe, né? Consigo chegar um pouquinho do seu nível. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela Roberto presença. Júnior, dois Robertos aqui hoje, ó, Dois entrevistando o nosso querido colega Glauco Melo, que é urologista, especialista em parte de cirurgia robótica, novidade, né? Quem diria falar disso em medicina, e também parte de hormônio, né? Terapia hormonal. Exatamente. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente, pelo convite. Para mim é um prazer nesse mês, né, de destaque para a ala feminina, a gente falar um pouco a respeito da saúde feminina e da busca da qualidade de vida que essas mulheres muitas vezes acabam não indo ou elas acabam sendo desencorajadas a ir atrás por conta de alguns mitos que foram criados, dos quais nós falaremos logo logo. Com certeza. Até a questão das mulheres falarem sobre essa questão de mito, a gente não pode ignorar que há anos atrás, quando as mulheres descia a primeira vez ali para elas, a questão da menstruação, nem conversava com a mãe, né?
Então, tem uma questão cultural disso que fazem que, é melhor não falar sobre isso, pai e a mãe não tinham tanta instrução, então tem um preconceito social, e aí as mulheres trazem isso na vida delas, sinais que vêm trazendo de geração para geração, e a gente pega uma nova fase falando de hormônio. O hormônio que é um negócio muito mal empregado, a gente só vê os tombos, né, as coisas que acontecem, só história triste. E doutor, o que é terapia hormonal? Porque assim, eu acho que a gente delineando o que é primeiro, eu acho que fica mais fácil para a gente entender sobre o assunto. Então, se a gente pudesse explicar para uma mulher totalmente leiga, dona de casa, fala assim, ó, isso aqui é terapia hormonal. Perfeito. Nós temos que dividir terapias hormonais em dois tipos, né? Com duas intenções diferentes. A mulher no processo de envelhecimento, assim como nós, mas hoje nós vamos focar mais nelas, elas passam por um processo de declínio hormonal, natural do processo de envelhecimento. Imagina que há 100 anos atrás, a expectativa das mulheres de vida seria 40, 45 anos de idade. Então, uma mulher hoje, que chega aos 40 anos, do ponto de vista hormonal, em teoria, ela já está finalizando o seu metabolismo hormonal. Só que a expectativa de vida do ser humano aumentou. Hoje a gente vive com tranquilidade 75, 80, 85 anos. E nosso organismo não se preparou, do ponto de vista hormonal, para essa expectativa tão alta. Então, metade da vida da mulher, ela vive com níveis hormonais adequados. A partir dos 40 anos de idade, ela começa a reduzir esses níveis hormonais. E aí, de modo geral, o ideal é que se fizesse reposição desses hormônios. Então, essa é uma das finalidades. Repor aquilo que está em decadência, em falta, né, em queda. A segunda situação que a gente utiliza hormônios são hormônios para melhora de composição corporal, melhora de perfil muscular, redução de massa magra, que é com uma finalidade estética, que é uma área ainda muito, muito mais debatida do que propriamente a terapia de reposição, que é o primeiro caso, mas também utilizada para quem merece, vamos dizer assim. Então, o hormônio tem essas duas finalidades. Reposição em quem está em queda, certo, tá? E com prejuízos à qualidade de vida, e terapias hormonais para quem quer melhora de performance esportiva, para quem quer melhora de perfil corporal, também tem a sua empregabilidade. A questão da reposição hormonal, tem em específico quais são os hormônios que as mulheres fazem ou não? Com certeza. Geralmente são basicamente 3 hormônios que a mulher produz. E são 3 hormônios importantíssimos para a vida delas, inclusive que foi capaz de fazer com que elas tivessem filhos. São os hormônios que fazem com que elas tenham ciclo menstrual. E são os hormônios que dão as características femininas, né? Nós temos barba, falamos grosso, temos pouca gordura no quadril. A mulher é o contrário, elas têm voz fina, têm a pele mais sedosa e tem acúmulo de gordura geralmente em mamas e a região do quadril que dá a característica feminina. Isso é dado por quê? Por hormônios. Então, quando a gente fala de hormônio feminino, nós vamos falar basicamente de 3 hormônios. Estradiol, testosterona. Testosterona não é hormônio masculino? Isso é uma falácia, né? Mulher tem no seu organismo mais testosterona do que o próprio estradiol, que é considerado hormônio feminino. Então, 3 hormônios, testosterona, estradiol e progesterona. São esses 3 hormônios que são, do ponto de vista dos hormônios sexuais que a gente fala, os hormônios ginecológicos, que são hoje o nosso foco de atenção e atuação. Então, assim, com base nesses 3 hormônios, pelo que você me falou, quando a mulher chega nos 40, eles começam a reduzir a produção deles. Para uma moça de 25, 20 anos, não é aconselhável fazer uma terapia hormonal? Não, a não ser que ela tenha uma finalidade muito específica, que ela tenha uma finalidade de melhor estética corporal, que aí foge à alçada da qualidade de vida e de saúde, tá? De modo geral, não. Uma mulher de 25 anos, em teoria, se ela não tem nenhum problema de saúde, nenhuma doença, ela está bombando de hormônios. Então, esses 3 hormônios que nós falamos aqui estão lá nas alturas, que é, inclusive, finalidade nossa, quando vamos repor numa mulher a partir dos 40, 45 anos. É trazer esses níveis hormonais próximos ao que ela tinha aos 25 anos de idade. Então, como reposição, não tem indicação para uma mulher de 25 anos de forma nenhuma, porque, em teoria, ela produz ainda seus hormônios.
E aí, se você, por exemplo, nessa alta que ela tá de produção e ela quer competir, quer para fins esportivos. Se ela colocar mais, injetar ali, isso pode ter algum prejuízo? Com certeza. O excesso de hormônio, né? Com certeza. O hormônio é vida. Mas assim como, igual a medicação e o veneno, o que difere é dose e quantidade, os hormônios podem ter implicações negativas, tá? Então, mulheres que atuam no meio esportivo, que fazem uso de hormônio, elas podem ficar virilizadas, né? Você pode... Preste atenção nas mulheres do meio do fisiculturismo. Sim. Elas utilizam muita testosterona e derivados de testosterona, então com que elas ficam características masculinas, né? Elas ficam com o corpo parecido com o nosso, mais quadradas, sem aquele acúmulo de quadril, muita musculatura, geralmente engrossamento de voz, aumento de clitóris, enfim. Repercussões negativas, fora as repercussões metabólicas. Mas aí nós estamos falando de um grupo muito específico, de um grupo muito pequeno de pessoas que se submetem a esse tratamento sabendo dos seus riscos. Eu acho que o grande recado hoje é para um público muito mais amplo, que não é esse público ligado ao esporte obrigatoriamente, tá? Podemos falar até de mulher que pratica esporte, mas não nenhuma fisiculturista, mas de um grupo de mulheres que estão envelhecendo, que estão sendo submetidas a orientações, às vezes até dentro de consultórios médicos, de que a reposição hormonal é deletéria, é perigosa, e elas estão perdendo a oportunidade de recuperar a sua qualidade de ter a vida. qualidade, né? Exato. Até você citou um ponto que eu tenho muita dúvida, a gente fica até meio assim, né? A mulher engrossa a voz, em casos específicos. Isso é reversível ou não? Depende. Dependendo do grau, o tempo e a dose de hormônio que essa mulher fizer e tiver esse engrossamento de voz, é irreversível. Assim como o crescimento clitoriano, né? Então, às vezes, elas usam tanto hormônios com essa finalidade estética e esportiva que não volta para trás. Aí tem que fazer cirurgia em corda vocal, tem que fazer fonoaudiologia, ou tem que fazer até cirurgia corretiva de clitóris para diminuir o tamanho do clitóris. Eu até pergunto isso porque a maioria dessas mulheres que tem medo de fazer a terapia fica com essa, né? Eu vou fazer uma terapia hormonal, minha voz vai dar uma engrossada. Então eu não vou mexer com isso aí não, né? Vou ficar falando grosso. Exato, mas aí nós temos que diferenciar. Lembra que no começo eu falei 2 grupos. Sim. O grupo onde mais se aplica, que é reposição. Certo. Nesses casos, você vai dar níveis de hormônios que a gente chama fisiológicos, níveis normais de hormônios para ela. Então, se aos 25 anos ela tinha nível excelente de hormônio e não engrossou a voz, não tem porquê aos 40, 45, 50 anos você repor hormônio e ela ter qualquer um desses efeitos colaterais. Quem tem esses efeitos colaterais são mulheres que utilizam doses muito elevadas, geralmente que a gente chama de suprafisiológicas, de hormônios com uma única finalidade estética muscular. Aí ela pode ter esse tipo de efeito colateral. Doutor, uma questão. Foi falado de uma idade mínima recomendável para fazer. Existe uma idade máxima? Por exemplo, é recomendável até uma idade ou não? Qual que é a sua opinião a respeito? Isso é uma excelente pergunta. Na verdade é o seguinte, suponhamos que uma mulher entra na menopausa aos 50 anos de idade. Certo. Essa menopausa, se ela demorar muito tempo para ser tratada, por exemplo, aos 60 anos de idade, depois de 10 anos já em menopausa, essa mulher resolver ser submetida à terapia de reposição hormonal, ela tem que ser muito bem estudada pelo seguinte, a gente chama isso de janela de oportunidades. Depois de anos sobre a menopausa, o seu corpo sofre mudanças muito severas. Sistema cardiovascular, sistema cerebral, tá? A própria composição corporal, que daqui a pouco a gente vai falar das consequências das quedas de hormônio. Muitas vezes, essa mulher ela tem mais risco do que benefício ao se implementar hormônios. Porque pode ser que ela tenha, vamos falar assim, de uma forma grosseira, ela tenha estragado tanto o seu corpo que o corpo perdeu o time para poder receber hormônio. Vamos lembrar o seguinte, hormônio é excelente, hormônio é vida, mas a gente tem que merecer ele. Então, a mulher que já está anos e anos sendo desencorajada a repor hormônio pelo seu médico tradicional, tá? e que é contra, porque dá câncer, às vezes ela acorda e esse acordar já é tarde demais. Entendi. Tá? Até a gente lendo para entender sobre o contexto certinho, ele transforma, o câncer,
ele deixa mais vulnerável? Como que funciona essa parte do câncer? Tem muita coisa na internet que fala assim, que aumenta a probabilidade de ter um câncer e tudo mais. Qual que é a sua opinião a respeito? Então, isso é uma briga. Nós temos duas alas hoje na medicina, tá? E eu acho que isso é até saudável, porque gera discussão na área médica e a gente não discute com palavras, a gente discute com trabalhos, né? Que a gente chama de evidência científica. Saiu um trabalho, ele chama WHI, né? Women's Health Initiative, em inglês, alguns anos atrás, que mostrou que sim, a reposição hormonal poderia aumentar o risco da mulher desenvolver câncer de mama. E não faz muito tempo. Para a medicina, 10 anos não é muita coisa. Tá? Para mudar conceitos, eu digo. E esse trabalho entrou, o grupo, principalmente de ginecologistas, abraçou essa causa. Eu também abraçaria na época, se eu tivesse lido esse trabalho, porque ele foi publicado em revistas de alto impacto científico. Só que quem trabalhava com hormônio não concordou com aquele resultado, começou a apresentar falhas técnicas desse trabalho e começaram a fazer outros trabalhos. Então, eu vou te falar agora um trabalho recente, publicado agora, 2022, perdão, ano passado, mostrando o seguinte: história familiar de câncer de mama. Todo mundo ouve falar, se você tem a mãe ou a irmã com câncer de mama, você não pode repor hormônio, por exemplo. Tem isso. Tem isso. Tem um trabalho recente que mostra o seguinte: se você tem um histórico familiar de parentes de primeiro grau com câncer de mama, sim, você tem o dobro de risco de desenvolver o câncer de mama no decorrer de sua vida. Só que a hora que compara essas mulheres fazendo terapia de reposição hormonal, a incidência de câncer foi a mesma. Entendi. Então, será que a terapia de reposição hormonal não teria um fator protetor contra o câncer e não indutor? Isso a gente sabe que alguns hormônios, como por exemplo a testosterona, tem fator de proteção na mama. Ela protege contra o câncer de mama. Entendi. Então, isso é uma coisa ainda muito controversa, que dá muita discussão, mas os trabalhos mais recentes, com melhor, vamos falar assim, análise estatística, mostra que é o contrário. A terapia de reposição hormonal não pode ser dada com uma mulher com câncer, mas ela não aumentaria a chance da mulher desenvolver câncer. Legal. A questão do câncer, ele é um negócio esquisito porque a ciência não conseguiu entender de onde ele vem, né? Cada um traz uma fonte, inclusive uns falam de estilo de vida, alimentação, falta de sono, é uma sucessão. Eu acho que a resposta mais coerente para uma questão do câncer em si é o conjunto da ópera, né? É aquela questão de você olhar todo o conjunto da vida da pessoa, porque tem situações que a genética acaba não passando. Também não sei tecnicamente por que isso não acontece, mas eu sei que não passa, né? Só que tem contextos que passam. Por exemplo, na família da minha esposa, toda a parte da mãe dela tem problema de rim com a questão da produção da pedra. De cálculo renal. Cara, sim. isso aí é um trem que faz a cirurgia daqui a um mês e tá lá de novo. Sim. É um negócio absurdo. Mas é a questão da família toda ali de primeiro grau, todo mundo tem isso, né? Sim. Mas com relação ao câncer, é um negócio muito delicado. Eu acho que até qualquer médico para falar com certeza não consegue falar, ó, é isso ou aquilo. Mas quando se tem uma fonte segura, como você falou, olha, lá atrás, essa fonte divulgou, é comum que todo mundo fique com medo. Com certeza. Né? Com O que certeza. vale mais hoje é a fonte do que a informação. Sim. Hoje Com nós estamos certeza. muito ligados a isso. Sim. E aí, até nós estávamos comentando antes, a medicina é igual ao direito, é um negócio muito... Não é 1 mais 1 é 2, né? Sim. 1 mais 1 é 3 e cada um tem a sua teoria ali para Exato. explicar isso. Exato. E trazendo essa ideia do hormônio, ligação com o próprio câncer e tal, a gente vê uma nova era que está falando do chip da beleza. Né? A terapia hormonal tem alguma coisa a ver com essa questão do chip da beleza ou não? Tem e não, tá? Vamos lá. O que é o chip da beleza, né? Terminologia que meus pacientes sabem que eu odeio, né? Porque é resumir uma terapia que é tão importante na vida da mulher, né? Para casos selecionados, numa questão estética. Preste bem atenção, o que é o chip da beleza? Chip da beleza, ou implante hormonal de gestrinona, foi criado por um médico brasileiro, tá? O famoso Elcimar Coutinho, que sempre estava na Globo aí, em entrevistas, tá? Um cara bem famoso na Bahia. Foi criado para tratar doenças ginecológicas. Mulher que sofria de TPM severa, mulher que sofria de endometriose, mulher que tinha
disforia da TPM, uma mulher que muda o humor, atrapalha, o impacto na qualidade de vida ligado à menstruação, tá? Ele criou esse implante, é um hormônio, tá? Um hormônio sintético, que resolvia essas questões da TPM, sangramento uterino exagerado, cólica, enxaqueca da TPM, enfim. Tudo que estava relacionado a impactos negativos na mulher uma vez por mês, né? Menstrua uma vez por mês, tinha esses sintomas severos uma vez por mês. Não tinha marido que aguentasse. Então ele criou isso para tratar isso, para tratar essas doenças ginecológicas, né? As mulheres que já tinham assim, estilo de vida saudável, já gostavam de treinar, já tinham uma alimentação saudável, começaram a notar que ao ser submetidas a esse implante, começavam a ter alterações na sua conformação corporal. Então elas começaram a aumentar a massa muscular, começaram a reduzir gordura, reduzir celulite, melhorar a libido. E aí, por exemplo, uma das que foi usuária do implante de gestrinona por anos e anos foi a Hebe Camargo. Vocês lembram da Hebe Camargo, Sim, né? Sim. Já com seus 80 anos, uma mulher sequinha, toda musculosa e tal. Sim. Então, ele tem esse impacto que eu diria secundário na estética feminina. Só que se me procura uma paciente acima do peso, obesa, sedentária e fala, eu vim aqui colocar o chip da beleza, eu falo, meu anjo, vai mudar a sua vida, porque aí eu posso trazer malefício para ela. Ah, tá. Então, essa história do chip da beleza, a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, está sendo muito demonizado pelas classes médicas, porque tem muito colega utilizando com essa finalidade única, puramente estética, em todo mundo. Isso está errado. Mas se você pegar uma pessoa que tem alguma dessas alterações, uma mulher, por exemplo, sofre de TPM, e ela vai todos os dias na academia, treina, tem alimentação saudável, está com o seu peso ideal, e coloca o implante de gestrinona, ou o chip da beleza. O que nós vamos ter de resultado? Ela vai ter um resultado de hipertrofia, de ganho de massa muscular, de redução de gordura. Ela vai ficar mais bonita. Isso é fato. Mas tem que vir acompanhado desse estilo de vida saudável. Se ela não mudar, então não adianta nada. Não, pode ser até prejudicial. Tá? Mulheres acima do peso, sedentárias, em que você coloca com essa finalidade estética, você pode até prejudicar. Você pode fazer ela ganhar mais peso, você pode fazer ela ter uma resistência à insulina, tá? Então, associando com a questão da terapia. A terapia a gente teria uma idade ideal. Seria aproximadamente na casa dos 40. A questão do chip da beleza, tem uma idade ideal ou não? Às vezes uma menina de 18, 19 anos quer colocar isso aí pra ficar... Né? Menina de 18 anos que procura um médico pra colocar pra ficar bonita, na minha opinião, tá errado. Uma menina de 18 anos que sofre de TPM severa e quer colocar para essa finalidade e por acaso já tem um estilo de vida saudável, ela vai ter benefícios dos dois lados. Mas aí não tem nenhum tipo de prejuízo nessa situação. Zero prejuízo, tá? Certo. Porque, por exemplo, a gestrinona, se essa menina futuramente, o implante dura 6 meses. Durante 6 meses, a única contraindicação é ela engravidar. Então, por exemplo, você coloca um DIU nessa moça, né? Para poder fazer anticoncepção. Mas 6 meses depois o implante acabou. Se essa menina tiver em idade fértil e quiser ter filhos, ela não vai ter nenhuma dificuldade para engravidar. Mas nós estamos tratando uma doença nela. Tá? Não estamos colocando 18 anos com finalidade estética. Então a terapia, ela ajuda na TPM? A terapia trata a TPM. Ah, ela trata a TPM. Foi criado para isso. Show! Só que não sabiam que teria essa repercussão teria tão toda positiva essa- na estética. E aí criou, né, o pessoal, como tudo no Brasil, chip da beleza, entendeu? Você viu, Bia? Ó, TPM, você viu? Aí ele vai lá, vai Patroa, botar, tá no TPM. O patrão vai ficar bravo ali. Vou colocar o implante vai nela, botar uns pô. 50 chips na mulher, né? A Nicole tem esse problema aí, Albertinho? Nossa, cara. Isso aí é de fábrica, não tem jeito. Já vem chipado. Já vem de baixo. Então, esse ponto de comercializar, eu acho que é um grande problema da medicina como um todo, né? Inclusive, tem médicos que indicam isso apenas para vender. Exato. Dentro daquilo que o doutor encara no dia a dia. Lógico que, assim, respeitando as questões éticas. Vamos imaginar que eu quero levar minha esposa para fazer um tratamento com um médico. Existe algum critério para eu poder olhar e falar assim, ó, esse médico não é tão bom? É melhor eu evitar? Porque, assim, às vezes o paciente já consegue eliminar, né? Ó, esse médico tá com conversa furada. Com toda certeza. Primeira coisa que você tem que avaliar é se esse médico realmente vai fazer um que a gente chama de anamnese.
vai conversar com você, né? Porque o seu corpo, o corpo da sua esposa, não é um produto que ele vai lá e encaixa certos tratamentos naquele produto e pronto, vende. Tá? Eu já peguei pacientes, por exemplo, que tinha passado de outros colegas, eles tinham indicado certo tratamento hormonal sem pedir um exame. Então, se você for no médico, ele fala, não, dá para colocar tal coisa, não. Escuta, esse médico tem que escutar as queixas dela, se ela tiver alguma, escutar seus objetivos, discutir com ela possibilidade de tratamento, solicitar exames, e não são poucos, principalmente para a ala feminina, tá? Lembrar que elas são muito mais complexas do que nós, do ponto de vista anatômico, metabólico, hormonal. Então, solicitar muito exame, tá? Complementar. No retorno com esses exames, discutir as possibilidades de novo e dividir risco e benefício. É assim que vocês têm que ser, que vocês mulheres que estão ouvindo, é assim que vocês devem ser tratadas e é assim que vocês merecem receber algum tipo de tratamento. Principalmente quando a gente está falando de hormônios. Essa questão de distinguir um bom profissional é importante porque eu percebo que, assim, de repente tem lugares que o médico vai falar para você, faz o chip da beleza, mas não é aconselhável naquele contexto, mas ele precisa vender aquilo, né? É uma questão comercial, enfim, cada um tem o seu jeito de trabalho, mas a pessoa ter essa consciência do que eu tenho que olhar antes de fazer é bom, né? Então, ter esse momento. E na sua profissão, já chegou algum paciente que pediu o chip da beleza e tal, depois dos exames você falou, ó, melhor não? Não foi uma, duas, foram várias vezes. Tá? Tá. Várias Tem que vezes. falar não pro paciente. Não, você não merece. Sabe o que eu falo sobre hormônio? Tem que merecer. Tem que merecer ou tem que ter uma indicação médica muito precisa. Se você não tem indicação médica precisa, vou te dar um exemplo. Mulher me procurou com 40 anos, com prole constituída, já com questão de filhos já bem estabelecida, já com quedas no nível de testosterona. Eu quero colocar um implante de gestrinona. E essa mulher, porventura, está acima do peso. O que eu vou trabalhar com ela primeiro? Nós vamos trabalhar no processo de emagrecimento inicialmente. Porque diferente de nós homens, olha só como é que o mundo é injusto com elas. Em relação a nós, até nisso. Até do ponto de vista hormonal. Se uma mulher resolve fazer terapia hormonal para estética, prestem bem atenção. Estou falando da estética e não da terapia de reposição do envelhecimento. Sim. Se ela resolve fazer uma terapia de hormonal para estética e ela tiver acima do peso, com resistência à insulina, sedentária, essa mulher vai ter mais prejuízo do que benefício da terapia hormonal. Diferente de nós homens. Se um homem me procura gordinho, acima do peso, sedentário, querendo hormônio para melhorar a performance, para ter ânimo para academia, o hormônio para ele vai muito bem. Estimula o processo de emagrecimento. Nelas é o inverso. Olha só. Então, é frequente eu receber pacientes, e quem está me vendo aí, que frequenta meu consultório sabe disso, eu receber mulheres com intenção de colocar o implante X ou Y e eu falar, não senhora, agora não. A senhora está acima do peso, eu tenho bioimpedância no meu consultório, então você tem porcentagem de gordura acima, o resultado vai ser uma catástrofe. Então, não vai. E eu sei que, de modo geral, não é assim, por quê? Pela questão comercial. Né? O pessoal chegou, algumas clínicas por aí, uma realidade não tão comum em Rio Preto, graças a Deus. Mas cidades grandes, já chega na primeira consulta, já sai implantado. Nossa, infelizmente. É porque, assim, como você comentou a questão do risco para a mulher, tem a questão que o Júnior mencionou do câncer. Determinados exames, eu acho que ele apresenta se a pessoa tem, né, uma tendência, alguma coisa. Se não é feito isso e o médico quer 100% enfiar esse procedimento na pessoa, ou seja, ela pode fazer e desenvolver. Um exemplo, mulher, com toda certeza. Não que ela vai desenvolver por aquilo, mas imagina que ela já tem um câncer oculto, ainda não dando sintomas, e você me coloca um implante hormonal. É verdade. Então, não que o implante vai causar o câncer nela, isso a gente sabe que não. Só que se ela já tiver um câncer ativo, aquele implante pode alimentar essa doença. Então, a gente pede muito exame. A gente pede exame de mama, a gente pede exame de abdômen, pélvico, endovaginal, marcadores tumorais para câncer de intestino, pâncreas, ovário, através do sangue. Essas dosagens metabólicas que eu comentei, como insulina, ela tem que merecer. E para merecer esses exames tem que
que estar todos muito bons. Se a gente tiver qualquer dúvida, a gente encaminha para o especialista, encaminha para o mastologista, encaminha para o endócrino para ver tireoide. Então é dessa forma que a gente faz. Segurança. Então não pode haver dúvida. Zero dúvida. A gente está lidando com vida, né? Não pode ter dúvida. Então, até nessa questão da dúvida, vamos pensar nesse grupo de mulheres que nós comentamos dos 40 anos. O que acontece que determinadas mulheres chegam nessa época e começam a ter muito desânimo? Né? O que é esse desânimo, essa falta de paciência, até mesmo para aprender? Elas têm um pouco mais de dificuldade. Cognição. Está relacionado à questão dessa queda hormonal? Com certeza. A gente sabe que não é só, né? Muitas dessas mulheres que queixam dessa fadiga, desse cansaço irreparável, que mesmo descansando no final de semana, ela não consegue recuperar, a gente sabe que não é só ligado aos hormônios, mas tem muita ligação, sem dúvida. A média de idade de se iniciar a menopausa é aos 50 anos. Mas, antecipando-se 10 anos, que vai cair em torno dos 40, já é uma idade que a gente dá o nome de perimenopausa. O que é isso? A definição de menopausa é a parada completa da menstruação daquela mulher. Tá? Certo. Ou vamos falar assim, a zerada completa hormonal. A perimenopausa, isso não aconteceu porque essa mulher, apesar de reduzir a sua produção hormonal, ela ainda tem uma produção. Sim. Mas é a mesma produção de antes? Não. Então já começa a ter queda e essa queda de hormônio tem reflexo na qualidade de vida dela. Então vou dar um exemplo. A mulher aos 40 anos, ela começa a perceber que com a mesma alimentação que ela sempre teve e com a mesma, por exemplo, intensidade de atividade física. A mulher faz uma caminhada ali de segunda a sexta e come igualzinho. Toma cervejinha final de semana, igualzinho. Mas aos 40 anos ela começa a perceber uma alteração corporal. Começa a perceber que começou a ficar mais flácida, começou a acumular uma gordurinha. Mas, gente, eu sempre tive a barriguinha chapadinha aqui, né? Minha família inteira. Né? Tô tendo uma barriguinha aqui caindo. O que é isso? Isso é hormônio. Tá? Isso é queda de hormônio, geralmente testosterona. O que você comentou em relação à cognição, dificuldade de concentração. Tá? O estrógeno, que durante muitos anos achou que era para mama, que era para útero, que era o que fazia a mulher menstruar. A gente sabe que existem milhares de receptores de estrógeno no cérebro feminino. E o estrógeno é um dos estimulantes da nossa cognição, da capacidade cognitiva de se concentrar, de ter bom humor. Sim. A queda do estrógeno atrapalha isso na mulher após os 40. E a queda da progesterona, mulheres de 40 anos, vocês sabem que após os 40, algumas de vocês já começaram a mudar o ciclo do sono. Tem um sono um pouquinho mais difícil de iniciar, acordar no meio da noite, acordar com sensação de cansada. Geralmente, antigamente a gente achava que progesterona tinha ação única e exclusiva no útero. Hoje se sabe que progesterona tem a ação de relaxamento no sistema nervoso central. Então, uma mulher que tem níveis bons de progesterona, ela deita e capota, ela dorme gostoso, acorda descansada. Então vão tendo essas repercussões que durante muitos anos falaram que era o quê? É a idade. Deve ser minha idade. Sim. Não, eu tô envelhecendo. Essa barriguinha aqui que eu tenho, não, é porque eu tô envelhecendo, né? Minhas amigas todas têm. Mas não é um processo natural do envelhecimento. Isso é o processo natural do envelhecimento se a gente largar a natureza tocar sozinha. Sim. Graças a Deus existe intervenção médica, né? Para poder retardar esse processo. Não eliminar completamente, mas pelo menos a gente dá mais qualidade de vida para as mulheres. Essa questão de começar a ficar um pouco flácida é comum e o sono também é muito comum. E aí a minha dúvida com relação ao sono. A terapia hormonal, ela ajuda na qualidade do sono? Porque eu conheço um exemplo. A minha esposa mesmo, ela tem muita dificuldade com o sono. E é jovem, tem 30 anos, mas não é de agora. Já faz uns 10 anos que ela tá nessa pegada. É o sono exatamente que você retratou. Tem dificuldade para poder... iniciar. Aí de noite tem um sono super leve e no outro dia acorda cansada. Porque não Sim. dormiu, né? Sim. E isso, no caso de moças, elas podem fazer uma terapia para isso, específico para o sono, ou a gente pode buscar um outro mecanismo que não seja reposição hormonal? Não, dificilmente a sua esposa, que você citou com 30 anos, a alteração do sono vai ser ligada ao hormônio. Dificilmente, porque Tá. a não ser que ela tenha alguma menopausa precoce, alguma coisa do gênero,
que teria que investigar, mas acredito que não. Mulheres jovens com alteração de sono geralmente não é hormônio. As mulheres após 35, a gente está falando 40, lembrar que a queda hormonal começa aos 35, tá, gente? Em nós e nelas. A gente já começa a ter uma perda interessante de testosterona e elas também, a partir dos 35 anos. O sono está relacionado a N fatores, tá? Mulher com mais de 35 anos, é lógico que a gente vai investigar hormônio. Sempre. E se acharmos deficiência de algum desses hormônios, a reposição vai melhorar de forma absurda. Sim. Uma das coisas que mais me chama atenção na mulher que começa a terapia de reposição hormonal e volta comigo 30, 60 dias depois, que é que eu peço para voltar no retorno, é a melhora do sono. É uma das coisas que elas mais reportam. Que elas veem, porque sono, gente, é o começo, dentro de um processo de longevidade, é o começo de tudo. Então, eu já vou dar a dica, pede para sua esposa marcar comigo, porque nós temos outros artifícios não hormonais para melhora do sono, sem, lógico, dar medicação para dormir, Sim. pelo amor de Deus, né? Sim. Então, existe sim. Tem hoje algumas pessoas recorrem aos remédios para dormir, né? Eu não sei até que ponto que isso é muito benéfico ou não, enfim, mas utilizam esses mecanismos, mas não resolve. Porque nós temos um hábito, né, social de ir apagar o fogo. E não ir antes, né, do fogo pegar e evitar. Exatamente. Então, um exemplo, a reposição hormonal pode ser tratado como uma forma antes do fogo. Exato, que é a ideia atual. A gente brinca que é assim, é não deixar no conceito antigo a mulher ir evoluindo, caminhando em direção ao poço, olhar para o poço, abrir, dar aquela espiada no poço, você tá vendo ela, Sim. olhar, aí você vê ela cair, não feliz que ela caiu dentro do poço, você fala, não, deixa eu esperar ela afundar, aí depois, se der, eu jogo uma cordinha. Se ela não tiver ninguém na família com câncer, aí eu jogo uma cordinha para ela. Esse é um conceito tradicional que perpetuou por muito tempo e muitas mulheres por aí tiveram, infelizmente, né, a saúde prejudicada, a qualidade de vida prejudicada. Hoje a nossa ideia é, você não vai passar nem perto do poço. Nós não queremos que você chegue nem perto do poço para você não correr risco de cair lá dentro. Então, como dizia um professor meu, eu fiz uma pós-graduação só de hormônios, ele falava, gente, existe vida depois da menopausa. Existe vida antes de morrer, ele brincava. Para as mulheres, no caso, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. É exatamente o que você falou. Eu não vou esperar o fogo tomar conta. Eu vou evitar, eu não vou deixar a bituca de cigarro, a gasolina aqui, enfim, a combinação que tanto prejudica a saúde, né? O ponto central que eu vejo muitos médicos falando, principalmente neuro, que eu gosto muito de acompanhar esses assuntos, eles falam que o sono, alimentação e atividade física é o tripé para muitas coisas, né? Perfeito. É praticamente para tudo na saúde nossa. Só que assim, vamos pensar na queda de hormônio. Quais alimentos as mulheres devem evitar para que não exista esse aceleramento do processo da queda de hormônio? Porque dependendo do hábito alimentar, pode acelerar. Sim. Né? Existem alimentos que elas podem evitar, que falam, isso aqui ajuda a não dar uma acelerada no processo ou não? Tudo que você imaginar que é ruim para a sua saúde, né? O estilo de vida inadequado. Então, a gente está falando aqui de hormônio. Por exemplo, obesidade, que é a praga do nosso momento, né? Do nosso século. Sim. A obesidade acelera muito essa queda de hormônios e acelera muito o aparecimento de doenças que muitas vezes é relacionado à reposição hormonal. Olha que loucura. Então, o que eu queria, abrindo um parênteses, já vou responder sua pergunta de forma adequada. Durante muitos anos falaram, então, que a reposição hormonal poderia aumentar o risco de câncer, certo? Certo. A gente sabe que pós-menopausa, a incidência de obesidade, ela aumenta de forma drástica. A curva de obesidade pós-menopausa é uma coisa louca. E hoje, um dos maiores fatores de risco para o aparecimento de câncer em vários lugares, inclusive o de mama, é a obesidade. Então, será que não é a obesidade e o estilo de vida errado, ou a hiperinsulinemia, que é pró-inflamatória, que não estaria relacionado a esse aumento da incidência de câncer na mulher na menopausa? Então, isso é um ponto, tá? Bem interessante para ser frisado. Alimentos que podem atrapalhar a função hormonal. Gente, alimentos processados, o carboidrato simples, o açúcar refinado, a farinha branca, né? São alimentos que a gente tanto fala e que tem influência totalmente negativa na nossa produção hormonal.
Tá? Então, quando a gente pensar em alimento ruim, gordura saturada em excesso, né? Que é a gordura animal em excesso. Carboidrato simples, né? O açúcar, principalmente. E a farinha branca, vamos falar desses 3 alimentos como vilões dos hormônios. Pode antecipar, sim, essa queda. Ele facilita esse processo aí de. Então, até pensando no processo, né? Você comentou que tem um prazo ali. Começa 50 anos seria o período e tem. Como é que chama quando os 40? É Perimenopausa. Perimenopausa. Eu vou falar de uma amiga minha. Dar o nome dela. Não vou dar o nome, viu? Eu não Mas vou dar ela o nome. sabe, ela tá Ela sabe. bem. Ela falou assim: pergunta, mas não fala o meu nome. Uhum. Porque assim, a gente vai na academia. Eu sou a galera da academia do Somebody Love. Eu vou lá só por ir, vou Só treinar. fazer o social. E aí eu tava treinando, né? Cara, a gente chega às 6 horas da manhã na academia. Com 5 minutos, essa mulher tá suando assim, tá encostando nos lugares. Aí a gente até brinca, chama ela de tia. Fala, tia, você vai infartar desse jeito, cara. E ela fala assim, ai, tô entrando naquela época. Ela tá de 41, 42 anos. Sim. E aí é muito comum a mulher entrar nisso. Para ela, nesse momento, seria então adequado ela procurar uma terapia para controlar esses calor que a gente, né? Sim, esse calor tem um nome, chama fogacho. Tá? Fogacho, São vasodilatações, né, que acontecem, né, manifestações vasodilatadoras espontâneas. Tem mulher que tem isso na academia, sob o estímulo do exercício. Tem mulher que tem isso dormindo. Ela tá dormindo, de repente ela tem que jogar tudo cobertor para fora, aumentar o ar-condicionado. Se ela, nem toda mulher que está em queda hormonal tem esses sintomas, mas se ela já tem esses sintomas, é porque com certeza ela tem alterações hormonais. E aí, numa conversa mais profunda, nós vamos encontrar diversos outros sintomas. Provavelmente essa mulher já tem ressecamento da pele, ressecamento e queda de cabelo. Se a gente perguntar sobre a libido dela, com certeza, lembrando, gente, que libido, desejo sexual, né? Ela vai ter redução dessa libido. Com certeza ela vai ter diminuído a lubrificação vaginal, podendo às vezes levar até dor durante o ato sexual. Então é muito comum, se ela já tem fogacho, ela já vinha acompanhada desses sintomas. Aqui na academia ela não vai te contar que tem tudo isso. Né? Ela não conta, né? O fogacho você vê, entendeu? Ela tem. Mas então, necessariamente tem todos esses ou não? Não A obrigatoriamente. pessoa pode, por exemplo, pode ter só um sintoma e pronto. Pode tá tendo ter, algum. Exato, pode só ter um desses e te falo mais. Tem médico que só repõe hormônio se a mulher tiver fogacho. Se ela tiver o calor. Mas os outros sintomas, então, não conta. Quer dizer, a mulher, então, é uma pele, é um vaso sanguíneo. Sim. A redução da libido, da lubrificação, a pele ressecada, a deposição de gordura, não conta. Então, também é um conceito que durante muitos anos eu vejo sendo empregado até hoje, de que não, se a senhora não tem fogacho, a senhora não precisa de hormônio. Entendi. É meio esquisito, né? Porque se são vários sintomas, não é o específico, então Sim. eu acho que tem outros mecanismos para medir se a pessoa está Com tendo ou não. certeza. E aí, essa é uma dúvida que eu vejo com relação ao seguinte: a gente percebe que os negros, como um todo, o processo de envelhecimento deles é diferente do branco. Sim. Né? Então, se você pegar duas pessoas que têm o mesmo estilo de vida e tal, você vai perceber que o negro, ele parece que ele fica um pouco mais jovem, ele demora um pouco mais para envelhecer. Sim. Essa é a verdade. Tem alguma relação com o hormônio? Isso ou não? Não tem nenhum estudo mostrando que eles têm melhores níveis hormonais do que a gente. Mas tem estudo, minha esposa é dermatologista, né? A gente discute Certo. bastante sobre os negros. Em viagens, em observação, né? A gente sempre fala, nossa, como esse pessoal, né, não tem ruga. Isso. A parte muscular deles sempre é mais proeminente. Isso é genético, claro, mas o biotipo, o fototipo, melhor dizendo, né, da pele mais escura, leva a gente a um processo de envelhecimento mais lento. Pode prestar atenção que os branquinhos, eles têm mais ruga, eles envelhecem, ficam flácidos mais rápido, tá? Então eu acredito que seja a exposição mesmo, a proteção que aquela melanina dá na pele deles, dando essa estrutura. Sim. Do ponto de vista hormonal, não. O que dá longevidade hormonal em nós, sejamos negros, brancos, amarelos, enfim, afrodescendente, não interessa. É o nosso estilo de vida. É o sono, aquele tripé que você citou? Sim. Sono adequado, alimentação e atividade física, esse tripé, ele é o que dá longevidade hormonal do ser humano. Muito mais do que a etnia.
Esse é um ponto. É assustador pra mim, né? Porque eu faço totalmente inverso. Eu só durmo bem, não me alimento Cara, bem, né? você não se alimenta bem, Mas eu durmo bem. você é branquinho, você chega a ser até rosado, você tá lascado, velho. Se você não mudar teu estilo, Nossa. Tá vendo, né, Bia? puta, ó, duro. Eu fico imaginando. Não, eu fico imaginando o Volpe ouvindo eu falar um negócio desse, ele olhando pra mim e falando assim: o que eu sei pra falar? Você não tem Ele ia estilo, falar né?" isso aí, né? Deixa eu... Ele ia falar exatamente isso. Deixa eu pegar aqui o pessoal que tá participando. Deixa eu ver se tem algumas dúvidas aqui pra gente aqui passar pro doutor. Vamos lá. Ah, a Rosana perguntou o seguinte: estou com 53 anos e ainda não entrei na menopausa. É normal? Sim. A pessoa precisa se preocupar caso não atinja dentro daquilo que a medicina fala? É o que eu falo. Eu falei anteriormente, Rosana. Você pode não ter parado de menstruar, que é o conceito de menopausa, principalmente para muitos ginecologistas. Certo. Mas isso não significa que você não possa fazer uma avaliação onde você vai ser questionada se você não sofre com algum dos outros sintomas que a gente citou aqui. Repetindo, alteração da libido, alteração corporal, cansaço, indisposição, falta de concentração, sono errado, e que você não possa iniciar a terapia hormonal sem ter interrompido a menstruação. A gente tem que diferenciar o que é menopausa porque interrompi a menstruação completamente, ou o que é queda hormonal que já mereça a reposição, já que eu tenho outros sintomas. Então, isso é uma confusão que o pessoal faz mesmo. Não, eu vou esperar o menstruar. Lembra da história do poço? Sim. Esperou menstruar, esperou parar tudo, muitas vezes é porque você já está ali caindo no poço. Nós não queremos que você chegue nem perto dele, né? A menstruação ela é o ponto, a ausência dela é o final, é o ponto final. Então, não deixar chegar lá seria importante. E até a questão do chip da beleza, só voltar um pouquinho nesse tema, que eu fiquei pensando aqui o seguinte: o chip da beleza a gente pode utilizar ele para várias funções com questão da mulher. Ele ajuda a questão da mulher melhorar o apetite sexual. Mas tem efeito colateral com relação a cabelo? Que eu já vi mulher relatando isso, né? Sim. Por que isso acontece com algumas? A ciência consegue explicar por que isso acontece com algumas e com outras não? Sim, isso tem uma explicação. Toda vez que a gente vai melhorar a gestrinona, ela melhora os níveis circulantes de testosterona dessa mulher. E a testosterona é o hormônio responsável pela libido. Por isso que o implante de gestrinona, conhecido como chip da beleza, melhora o desejo sexual e a libido delas, tá? Dose dependente, eu responderia a tua pergunta. Se a gente vai com a mão muito pesada numa reposição, principalmente a mulher, vamos falar que é virgem de tratamento, é a primeira vez que ela vai colocar implante. Sim. E o colega que vai colocar, ele tá tão focado na melhor estética dela, por isso que eu falo que a estética é um perigo, e ele enche a mão, ele vai atrapalhar a estética. Por quê? Essa mulher que dá tanto valor para a pele e para o cabelo, ela pode ter efeitos ruins, como queda de cabelo e aparecimento de acne, espinhas e oleosidade da pele. Então, sim, pode ter esse efeito colateral, sim, muito menos comum quando você individualiza a dose. Quando você vai ver peso, altura, nível de atividade física, níveis que estão aqueles hormônios daquela mulher para poder implementar o tratamento. Não que você zere o risco de ter problema, mas você diminui muito. Tá? E ao ter algum tipo de efeito colateral desse, por exemplo, oleosidade da pele ou queda de cabelo, a gente já faz uma intervenção precoce para evitar que isso progrida, né? Mas é extremamente raro, tá? Esse tipo de efeito colateral a ponto, assim, de ter prejuízo para a mulher é só quando o pessoal erra muito na dose. E o pessoal erra por aí na dose. Doutor, tem uma pergunta interessante do Kaique aqui que ele Sim. colocou. Vou ler aqui a questão dele. A reposição hormonal afeta positivamente ou negativamente as doenças como fibromialgia? Boa pergunta, excelente pergunta. Na verdade, fibromialgia é uma doença muscular que o paciente sofre de dor crônica, tá? E principalmente desencadeada por alguns gatilhos, como por exemplo ansiedade, estresse. Essa pessoa contrai a musculatura e essa musculatura depois não relaxa. Então essa pessoa tem uns tender points que a gente fala, se encosta em alguns pontos assim, principalmente costa, região cervical, você sente os nódulos doloridos, tá? É uma doença reumatológica. Quando você faz reposição hormonal no paciente, imagina o seguinte, teu músculo precisa de energia.
E ele precisa de energia principalmente para relaxar. A gente sempre achou que fosse o contrário, né? Sim. Para fazer contração, eu preciso de Sim. muito mais força do que para relaxamento. O relaxamento da fibra muscular, da actina e miosina, ele gasta muito mais ATP do que na contração. E a fibromialgia é uma doença por si só de dificuldade de relaxamento. Sim. Então, a reposição hormonal, de modo geral, tem um impacto positivo nas doenças, como, por exemplo, fibromialgia, porque melhora a energia muscular e melhora o relaxamento. Que legal. Isso é bem interessante. Interessante mesmo. Pô, Obrigado. legal mesmo, bacana de poder entender. Eu não sabia que essa questão do desgaste para relaxar o corpo trabalha muito, na verdade, né? Mais do que para contrair o músculo. Então, eu vi uns tempos atrás que até dormindo você perde caloria. Falei, nossa, legal, né? Come, dorme, não precisa nem treinar, né? Descobri faz 2 semanas isso com o aplicativo do celular. Ele falou pra mim que eu perdi 500 calorias dormindo. Eu falei, ué? Durante sono. Durante o seu sono. corpo cativo, né? Então pra galera aí, né? Doutor, se a gente fosse pensar o seguinte, olha, eu tenho uma mulher de 40 anos que tem um hábito de vida saudável. E nós temos do outro lado uma outra mulher com 40 anos e não tem uma vida saudável. Leva uma vida tradicional, corrida, come o que dá, do jeito que tá. Se essas duas pacientes chegar lá, então, para fazer um tratamento contigo, a gente vai olhar a situação para cada uma, você vai indicar um exemplo, para essa uma quantidade de hormônio e para aquela outra. É isso? Com certeza. Não tem E aí, assim, daquele tripé que você falou, para uma você vai dar 2 tipos de hormônio ou não necessariamente a gente tem que colocar os 3 tipos de hormônio na mulher? Não, você vai colocar a necessidade dela. Então, tá. a mulher que treina muito, que está com estilo de vida saudável, qual é a queixa? O que está faltando? O que ela... Essa mulher, em teoria, ela merece muito mais do que a outra. Mas não é porque a outra tem um estilo de vida ruim que a gente vai deixar de repor. O que tem que ficar claro é que muitas vezes a que tem estilo de vida ruim quer mudar o estilo de vida através de hormônio. Isso ela não vai conseguir. Esse é o erro. Entendi. É o erro. Entendi. Então ela não vai conseguir dessa forma, entendeu? Tá. Então sim, já atendi até amigas, assim, ó, duplas de amigas, vieram com o mesmo objetivo, cada uma com estilo de vida diferente, com a mesma idade, estilos de vida diferentes, a implementação do tratamento foi completamente diferente. Queiram elas, gostem ou não. Entendeu? Porque vai acontecer isso da mulher, no exemplo, fazer a terapia, vai falar, eu tô fazendo a terapia hormonal com o médico, tô fazendo com o outro, mas o resultado é diferente. Aí, normalmente, o culpado é o médico, né? Então, exatamente. O resultado... Aquele médico meu não tá dando resultado, não. É muito Vou mais trocar. dependente do que ela faz, do que o que a gente faz. A gente dá a ferramenta. Uhum. Mas quem vai apertar lá o parafuso, quem vai conseguir organizar isso... é ela, né? Não é receita de bolo, né? Não é receita Eu de não bolo. tenho que... Não vem pronto, né? Não tenho o que fazer. No caso do apetite sexual, também é um ponto que as pessoas queixam bastante. Simplesmente tomar testosterona resolve ou não? Boa pergunta. Da mulher? Você fala assim, vamos aplicar lá, pega lá, compra na Uma- farmácia, uma aplica injeção. na polpa lá e fala, ó, Hum. doutor, tá resolvido. É isso? Não, não é isso, cara. O conceito de libido feminino ele é muito complexo, tá? Mulher, eu falo isso muito no consultório, principalmente para os maridos. Eu tento passar esse recado, né? Como eu atendo homens e mulheres, eu tenho muito comum eu ter o casal como paciente. Não há hormônio nesse mundo que substitua o carinho, a atenção, tá? Eu falo do ponto de vista feminino. Elas precisam disso. Elas precisam de se sentir seguras, bem cuidadas, amparadas, cultivadas. E claro, que se elas tiverem alterações hormonais e você repor num ambiente desse, a libido da mulher estoura. Mas só repor hormônio num ambiente ruim, que o marido tá nem aí, vai assistir jogo do Palmeiras de quarta, enche a cara, não leva a mulher para jantar faz 6 meses, não sabe o que é lingerie. Cara, vai me desculpar, mas não tem hormônio que faça milagre. Então, para elas o libido para nós é muito direto e reto. Se eu tiver com a testosterona boa e minha conta tiver positiva, até se tiver negativa, às vezes vai. Então é muito direto e reto. Mulher é muito mais complexo do que isso. Então eu falo isso muito pros maridos, ô turrão, né? Vamos criar libido para ela. Agora, quando você junta os dois, aí é uma maravilha, né? A mulher voa. O Mas casamento voa. essa da mulher é uma questão do próprio organismo dela que exige isso? A ciência consegue explicar o porquê que
esse processo da libido da mulher é mais complexo do que do homem? Porque, na verdade, eu acho que isso é cultural, É antropológico, uma questão mais cultural né? do que do próprio organismo. Exato, porque elas têm que ter essa associação mente-corpo, mente-hormônio, né? O homem é muito mais fisiológico, o homem é muito mais corpo, né, do que mente. Então, Doutor, então em resumo, ver se eu entendi. O estresse, então, ele prejudica o hormônio, então, que o senhor está dizendo. Então, o senhor está fazendo um tratamento vamos supor, com a Bia. Eu tô estressando ela, assistindo o jogo do Palmeiras, não adianta nada, é isso? com toda certeza. O hormônio não vai ter atuação, e te falo mais, você me perguntou, o estresse prejudica o hormônio, o estresse produz um hormônio. Produz? Produz um hormônio que chama cortisol. E esse hormônio cortisol, se ela estiver estressada, porque você tá lá tomando long neck, assistindo o jogo do Palmeiras, e aquele dia ela quer Pior que eu sou namorar... palmeirense, viu? Eu acertei o time. Acertou, você Espero que viu? não tenha acertado a história. Viu, Kaique? Ó. Ela, o que que vai acontecer? Ela vai produzir cortisol, que vai ficar pé da vida com você. O cortisol vai diminuir a libido dela, vai diminuir a ação da testosterona dela, que pode estar ótima. Ela foi lá e pôs um implante de testosterona comigo. Ela vai liberar cortisol, vai bloquear a ação da testosterona. Então jogou dinheiro fora, você entendeu? Entendi. E não teve aproveitamento daquele hormônio. Nós temos vários outros hormônios além dos que a gente está falando aqui, né? Então, recomendado, assim, uma crise de casamento, vai numa terapia e depois a reposição hormonal, é isso? Ou as duas coisas juntas, né? O Volpe até comentou aqui no chat, ele falou, essa questão do aumento da libido da mulher, sem que o marido acompanhe, pode gerar até divórcio, Opa, né? De ter... Inclusive, eu já vi história disso. Do tipo, a mulher começou a fazer a terapia hormonal, voltou, parece ser uma menininha de 17, mulher assim, de 55 para 60 anos. sim. Voltou a ser uma menina de 18 anos, o marido não conseguiu acompanhar todo esse processo e levou ao divórcio. Sim. E causa atrito, né, gente? Eu falo isso também para os casais. Os casais inteligentes, né, fazendo uma analogia ao Gustavo Gerbasi, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Enriquecem juntos. Eu falo que casais que se amam e envelhecem juntos. O que que é isso? A hora que a gente resolve procurar a melhora da qualidade de vida, e eu sou casado, eu tenho que tentar levar minha esposa ou meu esposo junto comigo. Por quê? Ela vai melhorar a libido. Ela vai se sentir melhor. Ela vai voar. E o cara continua rastejando. Sim. Então, isso é uma coisa comum, até por o homem ter essa cultura de procurar menos ajuda, de não dar muito valor, de querer ser só o provedor da casa. Entendi. Isso dá. Eu vejo frequentemente no consultório atritos, tá? Eu nunca vi divórcio até agora, mas eu já vi muito atrito nesse sentido. Porque aí o casal, ele destoa. Tudo que destoa demais fica um negócio complicado de se manter, Com né? certeza. Se você tá 5 quarteirão pra frente, a pessoa tá ali e não quer ir, vai chegar uma hora que vai gerar um conflito e aí você Tem vai jeito. escolher aquilo que, né? E até pensando nisso, eu poderia então dizer que a pessoa a mulher que busca fazer na casa dos 40, 50 anos, fazer esse tipo de reposição, de terapia, ela também deveria levar o companheiro dela. Perfeito. Pensemos que os dois estão na mesma faixa etária. Sim. Né? O homem aos 40 também já tem uma queda natural dos seus níveis de testosterona, com raras exceções. Se for um cara que treina muito, principalmente treino muscular, faz muita musculação, pode ser que ele ainda tenha uma longevidade hormonal boa. Mas, de modo geral, isso não é realidade. Então, essa queda hormonal está acontecendo no casal. Ideal é andar os dois juntos. Aí, analisa os dois, tem indicação os dois, faz reposição hormonal. Rapaz, o casamento pega fogo de novo. É tal de querer viajar, de largar filho com babá, É verdade. E eu falo que isso é saúde mental, né? Sim, O conceito de saúde envolve saúde física e mental. E sexualidade, boa estética, isso aí tá totalmente ligado à nossa saúde mental. Então, sim, com certeza. O caso deu 40 anos os dois, já vão os dois fazer uma análise. Pode ser que volte para casa e fale, não, nenhum dos dois precisa de nada por enquanto. Sim. Mas, se precisarem, eles vão se beneficiar muito como casal. Até você falou da saúde mental e da saúde física. Esse dia eu ouvi uma expressão do Pedro Calabres, que eu gosto muito de acompanhar ele. Ele fala assim: a gente acha que a mente é distante do corpo. Mas a mente, ela é o corpo porque ela é produzida por um órgão do corpo. Exatamente. Né? Então, está tudo associado. E aí, você mencionando a questão do hormônio interferir no humor, na disposição.
Porque a gente percebe exatamente esse ponto, a falta de disposição com o longo do tempo ali, a pessoa sofre muito. Trabalho, mercado de trabalho não consegue. Infelizmente, nós como consumidores estamos muito exigentes. Consequentemente, a empresa tem que ter uma pessoa no nível. Sim. Aí envolve a questão do hormônio. A pessoa não está bem, como é que ela aprende? Como é que ela está disposta? Está sempre resmungando, está sempre reclamando. Então esse é um problema, né? E uma dúvida que eu tenho, doutor, a gente poderia pensar um exemplo. Pessoa que faz uma cirurgia de bariátrica, Certo. ela tem alteração hormonal nela ou não? De modo geral, sim, tá? Porque é o seguinte, quando faz cirurgia bariátrica, a pessoa, apesar de emagrecer, isso é às custas do quê? De um processo de diminuição de absorção, tá? Tanto de caloria, Sim. mas também de nutrientes. E para a gente ter produção dos nossos hormônios, a gente precisa de alguns nutrientes, de algumas vitaminas. A gente, por exemplo, precisa do colesterol. Os nossos hormônios sexuais vêm do colesterol. Então, medicações, por exemplo, para tratar colesterol, diminuem os níveis hormonais dessas pessoas. A pessoa bariátrica, ela despenca o nível de colesterol, da produção de colesterol, muitas vezes, diminuindo os níveis hormonais. E por desabsorção mesmo, porque aquele intestino e aquele estômago já não tem mais a mesma capacidade de absorver. Porque foi feita a cirurgia para não absorver caloria. Só que tem consequências. É muito comum o bariátrico sofrer precocemente alterações hormonais. Então, a gente tem tentado disseminar para os cirurgiões bariátricos, olha, você vai fazer cirurgia bariátrica no paciente que tem mais de 35 anos, depois nos encaminha esse paciente para a gente fazer a avaliação hormonal, até porque esses caras ou essas mulheres têm muita perda de massa muscular junto com a gordura. Isso. E a gente emagrecer às custas de perda de massa muscular e gordura é ruim. O ideal seria a gente emagrecer às custas de perda só de gordura, o que não acontece com eles. Quando a gente faz reposição hormonal neles, desde que bem indicado, a gente preserva a massa muscular dessas pessoas, deixando com que elas continuem perdendo só gordura. Só a gordura. Exato. E aí, então a gente poderia pensar isso, nós comentamos no depois. Se a pessoa está pensando em fazer uma bariátrica, ela pode começar a fazer essa terapia antes para amenizar esse processo posterior? Ou você acha que isso não vai interferir muito? Se for homem, sim, sem dúvida. Agora, Mulher, como eu disse, infelizmente o mundo é injusto. Mulher, hormônio para mulher obesa não combina, né? Então ela não. Nesse sentido de manter massa muscular, não. Mas homem, sim, se beneficia desde antes da cirurgia bariátrica, sem dúvida. As mulheres eu esperaria fazer a bariátrica primeiro, depois eu dosaria os níveis hormonais e aí, se necessário, começaria a repor. Depois dela já ter emagrecido um pouco. Ah, legal, pessoal que porque eu conheço algumas pessoas que estão fazendo, mas assim, são situações excepcionais, que já Sim. fizeram todos os processos e infelizmente eles não acharam outro caminho a não ser essa intervenção, né? Sim. E aí a gente percebe que de fato tem uma mudança muito previsível no corpo. Você vê, né, aquela situação. Então eu fiquei pensando, falei, cara, será que o hormônio da pessoa não muda? Qualquer intervenção que a gente faça nesse sistema pode gerar algum problema de hormônio? Com certeza. Você quebrou o equilíbrio corporal, né? E detalhe, ela já vinha lesando a produção de hormônio com a própria obesidade. Isso que a gente não pode esquecer. Ela já vinha agravando o processo de produção hormonal com a obesidade. Então, ela só trocou a forma de agressão aos hormônios, tá? Mas, claro, que com um benefício muito maior do que se ela permanecesse obesa. Sim. Então, não tem... Aquele paciente que tem indicação vai fazer a bariátrica. Mas aí a gente está falando da questão de hormônio, vai além. A gente tem que repor nutrientes, a gente tem que repor as vitaminas, que levam, inclusive, a ajudar a produção desses hormônios. Então, o paciente bariátrico é um caso bem especial, mas eu concordo com você que tem que ser discutido devido à quantidade de pacientes hoje indo para a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a curva de obesidade no mundo tem Subiu aumentado de muito. forma frenética. Então, nós vamos ver cada vez mais mesmo. As pessoas adotarem isso como um padrão, né, de resolução Isso. numa situação que tem casos que a gente sabe que é necessário e tem casos que não. E um outro ponto também, que é a minha dúvida, é a questão da impotência sexual. Isso é do homem, mas eu queria saber se também acontece com a mulher e se tem relação com o hormônio. A gente fala muito do cigarro. O cigarro ele interfere negativamente na impotência do homem, né? O homem começa a se tornar... Isso acontece com a mulher e o cigarro ele afeta a parte hormonal ou não? Isso é um outro processo. Tá, vamos lá. Então, o que o cigarro faz no homem?
né, que gera a impotência masculina. O nosso órgão sexual, o pênis, precisa ficar ereto, ele precisa lotar de sangue para poder ter uma ereção. O cigarro vai lá e simplesmente fala para suas artérias, ó, vocês estão congeladas, vocês não têm mais capacidade elástica de poder encher, e aí o homem desenvolve a disfunção erétil. Na mulher, a mulher, aí eu falo dos poucos pontos positivos em relação a nós, elas não precisam de um órgão ficar ereto, tá? Elas até têm uma irrigação sanguínea no clitóris, que dá o prazer na manipulação naquela região. A mulher que fuma, sem dúvida, diminui a irrigação local. Então, em teoria, ela pode diminuir o prazer local ali da manipulação, tá? O cigarro atingir diretamente a função hormonal, não tem nenhum trabalho mostrando isso. Mas você concorda comigo que quem fuma não tem só esse mau hábito? Verdade. Você conhece alguém que treina de segunda a segunda, fuma, não come nada de errado, bebe moderado? Eu não conheço. Tá? Então, de modo geral, o cigarro é acompanhado de outros maus hábitos que interferem de forma negativa na produção hormonal, sim. Tá? Ele diretamente ainda não tem nenhum trabalho, pelo menos que eu me recorde aqui agora, mostrando interferência direta. Fumo, cai minha testosterona. Fumo, cai meu estrógeno. Não. Mas a bebida alcoólica tem. Dependendo da quantidade, sim. Sem dúvida. E aí o outro ponto, nós estamos numa era que as pessoas estão tomando muito ansiolíticos, remédios, né, dos mais variados. Isso afeta a questão hormonal, principalmente as mulheres aí. Nós conversamos a semana passada, eu até fiquei assustado. Eu fui fazer um estudo até para conversar aqui, e nós estamos falando sobre a questão de depressão da mulher, né, da pressão, da Mulher Maravilha, que tem que dar conta de tudo e tal. Tá muito alto isso, e a gente fica preocupado em ver a saúde mental delas. E elas estão recorrendo a essas coisas para tentar tampar o sol com a peneira e levar a vida. Sim. Isso afeta o hormônio também? Pode ter, sem dúvida. Tudo que age no sistema nervoso central, lembrar que assim, a fonte do estímulo de produção dos nossos hormônios é o nosso cérebro. As glândulas que produzem hormônio, que estão espalhadas no nosso corpo, elas recebem estímulo cerebral para ter essa produção. Então, tem alguns tipos, por exemplo, de antidepressivos que bloqueiam esse recado do cérebro para o resto do corpo. Para falar, olha, produza tal hormônio, produz o hormônio X ou Y ou Z. Então, sim, o uso de antidepressivo e ansiolítico pode ter impacto negativo na produção hormonal, sem dúvida. Principalmente na questão da libido, né? A questão da libido, ela interfere demais. A libido interfere de forma absurda. É uma coisa louca o quanto isso tem interferência. Na medicação de origem psiquiátrica tem uma interferência muito grande na libido. Eu vou até puxar aqui então a pergunta do Kaique, se a reposição afeta a depressão também. Pensa o seguinte, todos os neurotransmissores produzidos pelo cérebro e a depressão por si só, ela vem de uma falha na produção desses neurotransmissores, tá? Então tá produzindo, por exemplo, pouca serotonina, que causa depressão e ansiedade. Os nossos hormônios, de modo geral, o nosso cérebro tem receptor para os hormônios. Então os neurônios que produzem essa serotonina, eles melhoram com a reposição hormonal, produzindo níveis mais elevados de serotonina. Vocês já ouviram falar do velho Ranziza? Vixe. Todo mundo tem um velho Ranziza na família. Aquele velho que fica reclamando de tudo. Dosa a testosterona daquele homem, vai estar baixa. Repõe o hormônio nele. E será que eu tô ficando com testosterona baixa? A Bia tá apontando pra mim ali, ó, você viu? Repõe a testosterona pra você ver a melhora de humor. Então, sim, tem ação direta no nosso cérebro. Hormônios, gente, nós temos receptor de hormônio praticamente no corpo inteiro. Então, você deu hormônio para alguém, vai ter algum efeito, mesmo que seja negativo. Por exemplo, né? Falo negativo, dei hormônio para um paciente. Se ele tiver muito receptor na pele, ele vai aumentar a oleosidade, por exemplo. Sim. Mas você concorda que isso é um efeito muito pequeno frente aos benefícios que traz? Com certeza. Então, tem receptor no nosso corpo inteiro. O cérebro é lotado de receptor para hormônio. Hormônio tireoidiano, os hormônios sexuais. Então, sem dúvida, o Kaique perguntou, melhora. Pacientes que têm depressão e, porventura, têm alterações de hormônio, se eles fizerem o tratamento hormonal adequado, melhora muito. Só dar um exemplo aqui. Eu peguei um paciente uma vez de 40 e poucos anos usando 2 tipos de antidepressivo. Esse paciente me procurou por quê? Queda de libido.
Aí, a princípio, o que você pensa? Tá com queda de libido porque usa 2 antidepressivos. E eu perguntei, seu psiquiatra dosou os seus níveis hormonais? Não. Psiquiatra pedir exame? Realmente, não pede. Não pede. Receita, tal, e tchau. Falei, vamos dosar, vamos fazer todos os seus hormônios. A testosterona dele estava horripilante. Esse cara chegou no meu consultório com aquele olhar, com olheira até assim, cabisbaixo, olhando para baixo, sabe? Aquele aspecto entristecido. Testosterona baixa, falei, não prometo que você vai melhorar a depressão. Vamos fazer a reposição hormonal e depois a gente... Esse cara voltou 60 dias depois, vivo. Nossa. Com outro aspecto. Doutor, quero largar os antidepressivos. Falei, conversa com o psiquiatra, eu não sou eu que vou suspender. Mas enfim, largou o antidepressivo. No final das contas, não estou falando que a doença de depressão não exista. Sim, sim. Mas muitas vezes as alterações hormonais estão disfarçadas de depressão. Isso é extremamente comum. Então, quem tem o diagnóstico de depressão tem obrigatoriamente que fazer dosagem dos seus hormônios. Muito bom aí, pessoal que está acompanhando, ó. Se conhece alguém, né, que está nessa situação, num estado depressivo muito, né, grave aí, severo, a gente começa a tratar de algumas coisas, mas tem outros mecanismos. Inclusive, uma vez eu vi falando que tem médicos psiquiátricos sérios que vão fazer tratamento, ele começa pelo intestino da pessoa, né? Eu não entendo muito, mas ele falou, olha, a gente olha para o intestino, regula o intestino, depois nós vamos pensar no antidepressivo. Perfeito. Depois nós vamos pensar porque tem alguma coisa relacionada à alimentação, né? O nosso intestino, Roberto, ele é chamado, hoje vocês vão ouvir falar muito, segundo cérebro. A conexão neural no nosso intestino é gigantesca. Nossa. Então, assim, essa serotonina, por exemplo, que a gente produz em nível cerebral, que a gente produz microgotas, no intestino é produzido como se fosse um copo. Microgotas e um copo no intestino. Então, mas esse do intestino tem ação, não passa pela barreira que a gente chama hematoencefálica. Mas a gente já aprendeu que ela, através da inervação, por exemplo, da coluna, ela transmite estímulos para o nosso cérebro de bem-estar, de bom humor e de otimismo. Então, sim, hoje a medicina está muito focada em intestino. E um psiquiatra que tem essa visão, ele é um cara admirável, diferenciado. Porque ele sabe que não adianta nada ele dar um antidepressivo pro cara e deixar o cara se alimentar com aquilo que quer. Não tratar a flora intestinal do paciente, não corrigir um processo que chama desbiose, que todos nós aqui temos, tá? E com o envelhecimento vamos ter cada vez mais. Então, sim, o intestino hoje virou um foco. Vai ter um congresso em São Paulo que chama Gut Brain. Intestino, cérebro. Só tratando de patologias cerebrais relacionadas ao intestino. Legal, né? Muito interessante. E as mulheres também têm dificuldade, né? No banheiro, de repente, é uma situação para olhar, né? Porque isso afeta o cérebro, se afeta o cérebro, afeta o hormônio, afeta tudo, né? Então, é comum ter essa mudança no intestino quando à medida que a gente vai envelhecendo ou não? Com certeza. Alterações hormonais, por exemplo, de tireoide, vai alterando, que é um outro órgão que também vai perdendo a sua função com o passar do tempo, pode perder a função. Causa um grau de constipação, a mulher começa a ficar 2, 3, uma semana sem ir no banheiro por alterações muitas vezes hormonais. Vai começar por aí. Então, Sim. galera que está acompanhando, é muito bom. E no nível de testosterona, para uma mulher de 40 anos, tem uma quantidade que a gente poderia chamar de média ou não? Na verdade, isso é muito vago, assim, né? Isso aí é muito discutível, na verdade. Tem uma ala da medicina que fala que, inclusive, os níveis de testosterona na mulher não deveriam nem ser dosados. É claro que deve, né? Ele tem que estar dentro da normalidade. Isso é fato. Se a mulher também, por outro lado, tem uma testosterona baixa no exame e ela não tem nenhum sintoma, você também não tem que tratar o exame. Diferente nós homens. É muito difícil um homem com testosterona baixa não ter sintoma. A mulher com testosterona baixa no exame, ela precisa ter sintomas para ser tratada com testosterona. Então, assim, a gente dá valor, sim, no valor numérico, sem dúvida, desde que acompanhado de sintomas no caso das mulheres. Então, esse ponto da gente pensar na média, a minha grande questão agora com isso é, a média que a medicina utiliza hoje é um parâmetro ideal, saudável ou não? Porque vamos olhar para a sociedade como um todo, a maioria das pessoas estão doentes, né? E se você usar a média como padrão, sei lá, acho que é meio arriscado, não é? Sim.
vamos falar assim, a ala mais moderna que lida com hormônio é trabalhar com quartis, tá? Você pegar o mínimo e o máximo, dividir em 4 níveis, e a gente sempre pensar que o que é bom, a gente tem que estar no quartil superior da normalidade, no nível mais alto. Então, vou dar um exemplo. Testosterona de 300 a 1000 no homem. O ideal é a gente pegar esses valores, dividir por 4, né, e tá ali. Então, vamos grosseiramente falando, 300, 450, 450, 600, 600, 750, 750 mil. Hoje tem trabalho mostrando que o cara que está de 750 a 1000, ele é mais saudável do que o cara que está de 300 a 450. E os dois estão em níveis considerados normais. Entendeu isso? Você trabalha na... Você trabalha dentro da normalidade no quarto mais alto. Então já estão estudando isso, porque durante muito tempo comparou o cara que estava normal, ou a mulher que estava normal, com aquele que está baixo. Sim. Isso já está mais do que estabelecido. Que o que está normal é muito melhor do que o que está baixo. Agora já estão trabalhando dentro dos normais, qual que é mais saudável, com menos doença, com melhor qualidade de vida. Então, sem dúvida, trabalhar nos níveis mais elevados daquilo que é bom, né? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta de um futuro muito próximo. Eu vou estar com 40, minha esposa com 32. Ou seja, minha esposa tá voando e eu vou estar pousando. Como lidar com isso? Primeiro, Não é? você pode estar voando às vezes mais do que ela, né? Não só pelo fator idade. Você vai corrigir os déficits que os 40 anos vão te trazer. Simples assim. Déficits hormonais e claro, né? Quando a gente fala de hormônio, a gente desde o começo começamos a falar dos pilares de qualidade de vida. Quer voar? Construa primeiro os pilares e depois o hormônio, terapia de vitaminas, suplementação, é o restante que vem em cima da construção. Mas tem que ter os pilares. Sem os pilares... Não tem jeito. Você vai ter menos resposta do que se você tivesse com os pilares construídos, né? Entendi. Isso envolve hormônio também. Assim, todo tratamento, pelo menos que a gente escuta falar, que todo tratamento médico necessariamente ele implica em efeitos colaterais. Até onde se sabe não existe nenhum tratamento que não tem esse efeito. Na terapia hormonal, existem alguns efeitos colaterais que é comum acontecer com as mulheres. Você fala assim, olha, Roberto, eu já fiz isso, a gente percebe que de fato é comum isso acontecer. Por exemplo, podemos recorrer ao exemplo da queda de cabelo. Sim. Na terapia, sem ser o chip da beleza, na terapia hormonal, existe essa possibilidade ou não? Muito difícil, tá? Como eu disse, é dose dependente. Se o médico não errar a dose, não for com muita força, muita sede ao pote, ela só vai ter efeito benéfico, né? Não citamos cabelo. Por exemplo, na terapia de reposição hormonal, não no implante hormonal, no chip, ela melhora a condição do cabelo. Ela melhora tanto a condição quanto o volume, ela cresce mais cabelo, tá? A pele da mulher melhora a condição. A estrutura corporal, o colágeno da mulher melhora. Que legal. Sim, então, na verdade, na terapia de reposição, às vezes no início da terapia tem mulheres, por exemplo, que tem um pouco de mastalgia, né, que é dor na mama. Aquela mama, às vezes, ficou muito tempo sem ter contato com o hormônio, o estrógeno, dá um estímulo. Mas tudo coisa pequena, passageira, tá? Tem mulher que não menstrua há muito tempo, e aí você começa a terapia de reposição hormonal, ela tem um escapezinho, sai um pouquinho de sangue ali, mas aquilo também é temporário. É muito difícil ter efeito colateral suficiente para a gente, por exemplo, suspender a terapia de reposição. Tem que parar, não vamos fazer porque vamos tá tendo parar, isso. vamos dar um tempo. O senhor nunca viu isso? Nunca vi. E por que tem uma ala da medicina que ainda é muito resistente à questão desse hormônio? Tirando aquela questão do estudo que nós comentamos e tal, como que você vê isso, né? Porque é meio preconceituoso no meio da medicina ainda essa questão de hormônio. Eu falo, pelo pouco que eu converso com as pessoas, às vezes elas vão no médico e falam, meu médico é contra. Sim. Meu médico é não sei o quê. E a maioria fala isso. É que assim, quando você fala em hormônio, você tem que ter um conhecimento muito aprofundado para poder lidar com isso. Porque lidou de forma errada, vai ter problema. E eu acho que a grande maioria dos médicos não estão habilitados a lidar com hormônio. Essa que é a verdade. Então, se eu não estou habilitado, e no meio médico isso é ruim, né? O médico tem uma coisa que chama orgulho, muito orgulhoso. É muito difícil para o cara falar, ó, eu não entendo dessa área, você vai procurar o fulano que trabalha com isso. Ele é habilitado para falar disso com propriedade.
Muitas vezes, até para não perder o paciente, o colega ataca Sim. para desencorajar a mulher aí, né? Então eu vejo muito isso acontecer. Mas graças a Deus tem melhorado, tá? A gente, no interior, a gente ainda tem eu digo que a gente tem 10 anos de diferença em relação à capital, por exemplo, eu atendo em São Paulo uma vez por mês. E o conceito de hormônio em São Paulo é completamente diferente. Vai muito de encontro que a gente está falando aqui. Tá? Aqui o interior ainda tem uma certa resistência, mas vai chegar, tá? Vai chegar. Já vejo médicos mais velhos, inclusive, me procuram. Esses dias eu atendi um ginecologista que era contra a reposição hormonal. Foi com alteração hormonal, ele é homem, no meu consultório. Eu fiz implante hormonal nele, de testosterona. O cara ficou maravilhado com o resultado, né? Mudou a qualidade de vida. E ele falou: quero aprender esse negócio para mim, para as minhas pacientes. Que legal. Isso é humildade, né? Isso é demais. Sim, humildade. Eu quero aprender por onde que eu começo. Aí eu, inclusive, que indiquei alguns cursos para ele fazer de implantes hormonais. E ele foi atrás e agora está fazendo. Então, quer dizer, já mudou. É um cara que tem uma carteira de clientes enorme na cidade. Nós vamos ver milhares de pacientes serem beneficiadas Que por essa legal. mudança de mindset. Demora, mas chega. Né? Então, por É. isso, desconhecimento. O que desconhecimento gera medo. E na classe médica, o que gera medo gera ataque. Então, Porque Doutor, não pode falar que não sabe, né? não É pode feio que não falar, sabe. não Eu sou sei. médico, sei tudo. Né? Difícil. Advogado também enfrenta aí, sabe? Imagino. qualquer lugar, né? Qualquer lugar tem. Agora, no campo hipotético, o que o senhor projeta para sua área daqui a uns anos? Qual que é a sua visão no campo hipotético mesmo? O que o senhor enxerga para o futuro? Cara, eu enxergo assim, agora não só para mulheres, que é o nosso foco hoje, mas eu acho para homens e mulheres, eu acho que a tendência é as pessoas buscarem cada vez mais cedo retardar esses processos do que a gente sempre chamou de envelhecimento, né? Evitar essas doenças que a gente sempre chamou essas doenças do envelhecimento, quando muitas, na verdade, não são. São do envelhecimento cronológico, tá? Do envelhecimento, deixa a natureza me levar. O que eu percebo hoje na minha prática, de alguns anos para cá, é as pessoas buscarem cada vez mais por melhora de qualidade de vida e não aceitar mais viver mais ou menos. Que legal. Eu acho que isso nos próximos anos só tende a aumentar, porque é o que eu vejo na minha prática. Envelhecermos bem, resumindo a história. Longevidade saudável. Então, em resumo, toda vez que alguém fala, tem a frase, o 60 é o novo 40, é por conta disso? Dessa melhora que o senhor enxerga? Eu acho que não só isso, né? Não dá para falar que tudo na vida é hormônio. Mas essa busca por retardar o processo de envelhecimento está levando muita gente aos 60 tá com mais energia do que aos 40. Legal. Entendeu? Entendi sim. E até pegando o gancho nessa ideia de projeção, quando você recebe os seus pacientes lá, você consegue falar assim, existem 5 pontos em comuns que todos chegam com esse medo. Vamos falar assim, todos apontam esse medo, um exemplo, do câncer, alguma coisa. Você consegue perceber que é um meio padrãozão assim? Cara, não consigo. Falando das mulheres em si, o que eu percebo assim, elas têm muita preocupação com a parte mental em si, com a parte de esquecimento, de cognição, falta de concentração. Elas têm bastante preocupação hoje com a questão corporal, né? Hoje, graças a Deus, a mulher está muito focada na questão estética, tá? E envelhecer bem. Esse medo, por incrível que pareça, esse medo relacionado a câncer, você sabe que eu pego muito pouco? Ah, é? Verdade? Hoje você tem informação, gente. Mulher, hoje elas já chegam, segue meia dúzia de amigo meu lá de São Paulo, do Rio, no Instagram, em que os caras estão falando exatamente o que eu estou falando aqui. Verdade. E é cara que é professor de universidade, é cara que dá aula em congresso em Paris, nos Estados Unidos, e eles estão trazendo. Então, hoje a gente tem informação. E muitas vezes elas já chegam com a informação. Esse medo do câncer é uma coisa assim que eu vejo mais na comunidade médica do que propriamente no paciente. Interessante, porque esse ponto que você mencionou do paciente chegar já com informações, tem profissões que reclamam disso.
né? Tem médico que não gosta. Ah, um paciente chegou aqui e já falou que já viu lá no Dr. Google, viu isso, viu aquilo, viu não sei o quê. Né? Deu um Google lá. Né? Deu um Google lá e já veio com um monte de dúvidas. E a internet realmente ela permite isso em todas as profissões. Sim. Nós, como advogados, às vezes chega lá um cliente que já chega até com resposta. Não, eu vi lá o termo tal e tal. Mas tem todo um conjunto, né? Sim. E o fato do paciente chegar lá com essas informações, você como médico, vê isso como uma facilidade ou vê isso como algo que atrapalha porque pega informações meia boca? Cara, eu vejo como... isso me ajuda muito. Eu fico feliz que o paciente chega com informações. Eu fico feliz que eles chegam tira o caderninho de pergunta e começa, tenho tantas perguntas. Porque assim, é mais fácil, mesmo que ele tenha informações muitas vezes enviesadas, informações que ele entendeu errado, fica mais fácil você explicar para o paciente do que ele vir simplesmente cru, sem nenhuma informação a respeito daquilo. Ele não sabe nem perguntar às vezes, né? Não sabe nem te questionar. É difícil você atender um paciente que ele não sabe por que ele foi, muitas vezes. Eu adoro, por exemplo, se tratando de mulher, que a gente está falando aqui, aquela mulher que chega e fala, doutor, eu estou insatisfeito porque eu estou sempre cansada, eu tenho uma fadiga que nada melhora, meu casamento está indo para o espaço porque meu marido tem uma boa libido, a minha está ruim, eu ganhei aqui uma barriga que não era a minha, eu tô flácida, meu cabelo tá seco. Eu tenho certeza que eu tenho problema de hormônio. Ela já deu o diagnóstico. Isso me incomoda? Falou tudo. Isso me incomoda? É lógico que não, ela me ajudou. Entendeu? Porque senão seria eu, de uma forma ativa, questionando item por item. Claro que eu vou questionar um pouco mais, mas ela já me entregou. Ela me entregou o caso clínico montado. Entendeu? E eu acho que a informação... Vem muita coisa enviesada através da internet, mas hoje, principalmente através aí de rede social, Instagram, Facebook, canal do YouTube. Sim. Isso aqui o pessoal vai ver e daqui a algum tempo vai procurar o meu consultório, o consultório de outros colegas e falar, não, mas eu ouvi lá no podcast que hormônio, peraí, não é assim não esse negócio do câncer. Obesidade não é pior para causar câncer, doutor? Então trata a minha obesidade. Será que não é pior do que se eu repor hormônio? Eu quero emagrecer. O principal fator de risco hoje para câncer na mulher na menopausa é a obesidade, gente. É obesidade, disparado. Isso causa, sim, câncer. E aí, assim, lógico que eu acho que isso é um pouco subjetivo, mas na medicina, obesidade, como que a gente mede uma pessoa obesa ou não? Para a mulher saber se ela tá obesa ou não. Porque tem aquela falsa magra, né? Que Sim. eles falam, a questão... É peso, é percentual? Como que a mulher consegue identificar se ela entra nesse quadro? Né? Peso esquece, tá? Peso e o tal do IMC, ele foi... Não foi abandonado, tá? Ele é usado mais em estudo populacional, pra ser uma coisa mais simples. Eu brinco assim, pega uma fita métrica daquela antiga, aquela que a avó, Sim, né, costurava, pega uma fitinha daquela e passa no abdômen. Se a circunferência abdominal da mulher tiver maior do que 88 e do homem 102, você já tá com sobrepeso, obesidade grau 1 que seja. Isso é fácil, mas hoje a gente tem a tecnologia. sim. Então, por exemplo, na minha clínica eu faço bioimpedância nas mulheres ou nos homens que me procuram para esse tipo de tratamento. Ali eu vejo porcentagem de gordura. Então, em vez de passar a fita, hoje eu tenho a tecnologia. Mas para quem não tem a tecnologia, passa a fita. Pesa numa balança e passa uma fitinha, acabou. Né? E aí tem os nutricionistas com as pregas cutâneas, exame de biorressonância. Mas, enfim, a gente consegue hoje, com pouca coisa, determinar se você está obeso. Se você é um falso magro. Consegue facilmente, sem dificuldade. Pra mulherada aí que quiser acompanhar, ó, que a gente usa balança. Sim. Eu tenho uma balança lá em casa, tenho vontade de pôr fogo nela. A mulher sobe lá na segunda-feira e fala assim, engordei 10 quilos. Cara, não tem como engordar 2 quilos assim, da sexta pra segunda de manhã. E não é gordura, viu? Eu te falo mais, é líquido, edema. Do fim de semana. Vou chegar em casa, não vai ter mais a balança, vai ter uma fita lá, vai estar se medindo. Métrica, Hoje eu vou medir aqui, ó. Tá vendo? Eu vou falar pro meu sogro Carlão. Carlão, ó, é líquido isso aí, viu? Ó, o Fernando, vou pegar aqui os comentários de algumas pessoas. O Fernando mandou assim: na minha consulta pré-operatória, a anestesista se mostrou incomodada com o fato de eu usar hormônios. Chegou até a perguntar se eu estava fazendo tratamento com médico. Muita ignorância, né? Ele estava falando. E realmente ele comentou comigo, ele falou, cara, anestesista, porque tem essa resistência, né? Só quem lida muito com isso que consegue explicar tudo certinho.
E então eu vou mandar aqui um boa noite pro pessoal que passou. A Cidinha passou aqui. O piloto Júlio08, boa noite. Passou aqui também. Vim pela Jurema. Você não sabe a história da Jurema? Não. Passou um outro amigo. Análise. Como é que fala, Juninho? É daqui, deve ser algum amigo seu, que eu não conheço essa. Cadê? Deixa eu ver. É abaixo do piloto Júlio08. É análise Veroki. É esse isso? mesmo. Fala, assim É fala. amigo do Kaique, que tá É. aí, o Luiz Felipe. Sirlei, minha sogra, passou aqui também, mandou um boa noite. Altair passou também, mandou uma boa noite. Rosana. A Jararaca aí, ó. Essa aqui é a sogra dele. Sério? Ai, meu pai do céu. A Luana passou aqui também. A Gláucia. Cara, você vai dormir no sofá. Vai. Você lembra que ele falou da libido feminino? É verdade, desculpa, Bia. A sogra entra, você tem que tratar bem a sogra. Pode comprar um chocolate? Tá ou... Pode comprar um chocolate? Cara, Ajuda, agrada a sogra que você melhora a libido desse jeito. Ai, meu Deus. Mas, doutor, muito legal esse bate-papo da gente poder levar para as pessoas a conscientização da questão hormonal. Nós já tivemos oportunidades em outros podcasts para conversar sobre isso, mas para fins de treino, né? E a questão das mulheres com a TPM, com a questão de se aceitar. Eu acho que esse processo de aceitação também para as mulheres, porque nós vivemos uma sociedade que não gosta muito da velhice. A gente tenta, por um contexto, lógico, você vê velhice como incapacidade, total dependência, não fica tão atraente, você deixa de ser o foco. Sim. E aí a gente vê que a nossa sociedade ela não acolhe a velhice, ela não acolhe já a meia-idade dali para frente, né? Então, trazer esse tipo de conceito de que, olha, você pode envelhecer com qualidade. Perfeito. Lógico, você não vai ser uma criança de 18 anos, Não. as rugas vão aparecer, né? Mas, assim, ter qualidade de vida não tem nada a ver com a estética. Acho que a qualidade, pelo menos o que eu fui entendendo do episódio hoje você vai tendo qualidade para poder trabalhar, para poder ter condições de sair no final de semana, para você não ser chato, né? Porque tem a pessoa que fica chata por causa disso, né? É isso que a terapia hormonal oferece. Perfeito. Né? Não é se tornar uma super mulher, vai sair voando por aí, não. Mas ela vai conseguir pelo menos lidar melhor com isso e a qualidade de vida para ela, os relacionamentos. As mulheres é muito isso, né? Elas gostam disso. Então, cuidar dela, eu acho que é o primeiro passo. Aceitar isso. E permitir, nesse bate-papo, de levar isso de uma forma mais tranquila, quebrando esses paradigmas, que para mim, um exemplo, que você falou, a obesidade mata mais do que uma reposição hormonal. Eu acho que é valioso, né? Demais. A gente ter essa consciência. Porque as pessoas que me falaram sobre o câncer, que tem medo e tal, estavam sobrepeso. Tá vendo? E não estavam preocupadas com isso. O foco é o hormônio e não o sobrepeso, obesidade, né? Então, sim, você citou, né? Eu tenho medo de envelhecer mal, eu tenho medo da minha idade biológica ser mais avançada do que a cronológica, por exemplo, né? O que é isso? É você ter 50 na cronológica, né, que é a data de nascimento, e a biológica está de 60, 70. Isso é extremamente comum, principalmente em quem envelhece de forma 100% natural. Aquela pessoa que você olha e fala, nossa, como envelheceu, né? Então, tudo isso, qualidade de vida, independência. Para eu ter independência, gente, eu preciso de ter mobilidade, eu preciso de boa massa muscular, por exemplo. Se você não fizer reposição hormonal, você vai consumir tua massa muscular, seja homem, seja mulher. Vai embora. Vai ter artrose, dor na coluna, andar de andador, ficar acamado. Tá? Isso é um dos aspectos. A parte cognitiva, fazer trabalhos mentais até o último dia da minha vida, participar da educação dos meus netos também. Participou dos filhos, por que não dos netos agora? Ajudar na tarefa dos netos, coisa mais gostosa. Verdade. Manter a sexualidade ativa até o final da vida, ou até aquele casal acertar que é momento de parar ou não. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente fazer o nosso papel aqui nesse mundo, né? Sim. Nós viemos aqui para viver bem. Não é para ter uma regra, né? Não é para viver metade da vida bem. Isso que eu nunca compreendi, foi um dos motivos de eu entrar no mundo desse estudo das terapias hormonais. E por que a gente vive só até os 40 bem? Dali para frente é só ladeira abaixo. Verdade. Então, tem que ter uma explicação e tem que ter uma forma da gente não
acabar com isso, mas pelo menos retardar um processo, né? Existem mecanismos, a medicina avançou, né? Graças a Deus aí para dar uma força para a gente poder ter essa qualidade, preservar isso. E para o pessoal que quer acompanhar, de repente até tirar dúvidas, né? Depois vai assistir num outro momento aí, pessoal. Tá assistindo agora, depois que acabou o episódio, se quiser, pode mandar dúvida, mas eu vou deixar aqui e vou pedir para o doutor passar as redes sociais para que acompanhem. Lá nas suas redes sociais você posta lá tudo certinho, sempre tem alguma coisa. Sim. E pode procurar também, né, a clínica para trocar uma ideia, Com mandar certeza. no próprio Instagram as dúvidas que tem sobre Sim. o assunto. Qual que é a rede social que eles podem procurar? Minhas doutor? redes sociais é a mesma, é DR, né? Doutor Glauco Melo, tudo junto. Certo. Então eu adoro tirar dúvidas ali, sempre que possível eu respondo o pessoal através dos directs, e eu adoro colocar as caixinhas de pergunta também, que aí depois eu fico ali falando para vocês, e eu adoro interagir e ajudar, assim, se eu ajudar uma alma por semana, Sim. no sentido de melhorar a qualidade de vida dela, eu já fico já cumpri meu papel aqui como médico. Com certeza. Aí, pessoal que estiver acompanhando, se quiser seguir, tá? Entra lá nas redes sociais. E aqui, ó. A minha amiga da academia mandou aqui, ó. Ah, mandou? Ela Mandou. A tia tá on, hein? Pode falar o nome, hein? Ela falou, a tia tá on. Obrigado pelas dicas. Deixar essa possibilidade aí para eles, né? As pessoas poderem seguir. Tia, vai lá fazer um tratamento, porque já você vai infartar lá na academia, minha filha. Você tá suando mais que subaco de quem anda com muleta. Coitada. Né? Fala Essa é assim, amiga, né? Não, é é sério, amiga, né? ela faz um exercício, ela vai lá na frente do tufão e fica E assim, ó. fica Fala, pendurada. cara, você vai cair dura aqui no meio da academia, Que velho. horror. Vai pra lá. E aí a gente Coitada, ainda então brinca. jovem, né? 41 anos de idade. Mas ela fala, e exatamente essa queixa das mulheres, né? Então, muito obrigado por participar. E o pessoal que tá aqui, que é novo no canal, se quiser, deixa o like de vocês, se inscrevam. Pode também mandar nas redes sociais. Eventualmente, se vocês mandarem pra gente as perguntas, a gente encaminha pro doutor, o doutor responde para vocês, tá? Doutor, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento, vir aqui bater um papo com a gente, tirar as dúvidas nossas, né? Das pessoas também. E eu acho que nós cumprimos a nossa missão, o doutor, como falou, se ajudar uma única pessoa, isso já é o suficiente na semana. Valeu a pena. E isso permite, às vezes eu e o Fernando, que a gente senta muito aqui, a gente fala assim, quem sai daqui ganhando muito, às vezes somos nós. Porque a gente traz as nossas dúvidas, né? A gente traz aquilo que a gente colhe por aí. Sim. E a gente sai cada episódio um pouquinho mais rico de informação, de sabedoria, com que vocês sentam aqui e passam pra gente. E obrigado por disponibilizar, tá aqui à noite, né? Perdendo um tempinho aqui com a gente e tendo essa paciência. E as portas estão abertas. Eu acho que tem bastante temas ainda que a gente pode falar. Com certeza. A questão de hormônio, né? Mas é um tema muito delicado. A gente poderia abrir uma possibilidade de falar de outros assuntos. Sabemos que é técnico, então Sim. não deu para aprofundar questões técnicas, porque nem Não nós é o temos, foco, nós nem sim. temos bagagem para fazer perguntas Sim. técnicas, mas a gente sabe que tem muitos assuntos ainda. E então, o Se Liga no Pod está aberto sempre que o doutor quiser vir bater um papo. E eu quero agradecer também em especial ao meu amigo Juninho, que me ajudou, meu amigo Fernando, que tá em casa, né, cuidando do joelho. O Juninho deu aqui uma força pra gente. Juninho, obrigado, cara, por participar desse momento. Acho, eu que agradeço, foi sensacional. Obrigado, viu, doutor Glauco. Mas- Respondeu algumas dúvidas minhas, o Albertinho. Fernando, você viu que ele falou mal do nosso Palmeiras hoje, né, Fernandão? Você viu, né? Você viu, né? Obrigado ao pessoal do canal Os Amebas que veio aqui dar uma força. Obrigado mesmo, viu? Um abraço. E também quero agradecer em especial a nossa amiga Bia, que graças a ela permitiu a gente estar aqui batendo um papo. Ela que sempre cuida de trás das câmeras, ela que faz tudo ali. Bia, obrigado por mais um episódio. Muito bom, Bia. E semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo bate-canal, torcendo para o meu amigo Fernando se recuperar. E, pessoal, se vocês quiserem também, pode indicar convidados, temas, passa pra gente, esse canal aqui é pra gente bater um papo. Às vezes vocês querem falar de algum outro tema, tem curiosidades, pode mandar que a gente abra esse espaço, que o Se Liga no Pod é pra isso, aprender sempre. Eu Perfeito. gostaria só de encerrar pedindo pro doutor ler aquela frase que tá lá na... Vamos lá. Que a sua história de vida transforme a nossa. Show, hein? Obrigado. Obrigado, Muito viu, bom. doutor? Obrigado Obrigado. vocês pela oportunidade.